era muito hostil com as pessoas. Eu lembro de coisas terríveis que eu fiz com quem tentava me evangelizar. Meu nome é Lucas Ferreira. Eu sempre fui muito hostil e irônico com o evangelho. As pessoas tentavam me evangelizar desde a escola, que eu me lembro. Algumas pessoas, colegas de sala, tentaram falar de Jesus Cristo para mim. E eu sempre fui muito hostil, porque eu sempre tive um senso de justiça própria muito aflorado, muito forte. Eu fazia parte da Umbanda e isso aflorou muito, porque a ideia de se conseguir qualquer tipo de redenção por meio de coisas que se faz. Então, eu me julgava uma pessoa boa e por tentar fazer boas obras, não que eu fazia de coração, eu fazia porque eu tinha que fazer, eu não conseguia, né? E isso à luz do Evangelho vai fazer mais sentido. Mas eu não conseguia, eu não fazia aquilo com disposição de coração, com amor por fazer. Eu fazia porque eu precisava fazer. Era uma prerrogativa para que eu fosse salvo, para que eu conseguisse redenção. Eu digo que, num primeiro momento, eu fui à igreja. Eu não entendo que Deus me atraiu à igreja, né? E não me atraiu a si, nesse momento. Mas entendo que esse foi o início de um processo, onde ele começa a ganhar meu coração para si. E aí eu deixei a Umbanda e fui e fiz parte de uma igreja e caminhei ali durante alguns anos. Apesar da vida cristã começar a fazer sentido para mim, à luz da realidade, eu passei a me relacionar com Deus baseado no desempenho. Eu me relacionava completamente baseado no desempenho, porque é a raiz que eu tinha. E onde eu frequentava, não se ensinava o evangelho da graça de Deus, não se ensinava as doutrinas da graça. Então, todo o tempo, a gente estava fazendo coisas para conseguir o favor de Deus. Até que chegou, e isso foi pesando, até que chegou um momento que eu saí, que eu abandonei tudo e fui viver minha vida conforme eu achava que deveria viver. Não dava mais, né? Eu não conseguia mais sustentar o peso de ter que agradar a Deus, porque Deus é muito santo, Deus é perfeito e eu não conseguia agradar a Ele. E não tinha quem me socorresse, porque eu não conseguia fazer e tudo que me era ensinado é que eu tinha só que fazer. Então eu não conseguia. Até que um dia eu saí da igreja, né? Me desviei e passei um tempo fora, tentei voltar para minha vida, mas não deu muito certo. O tempo todo que eu estava vivendo essa vida, eu me sentia atraído por retornar a Deus, mas aquele Deus eu não queria, não fazia sentido para mim. E nesse tempo que eu passei fora, é aí que eu entendo que eu não tive um momento exato de conversão, um momento exato que eu me lembre, nossa, aqui foi onde Deus falou comigo e meu coração foi transformado. Mas eu me lembro que aos poucos eu fui sendo irresistivelmente atraído pela graça de Deus, aprendendo e descobrindo a doutrina da graça de Deus, até que chegou um momento que eu falei, eu preciso voltar. Nessa época eu e a Nawane, nós namorávamos, e ao abandonar a igreja, né, a vida cristã, religiosa, ela não quis mais continuar comigo, né? E aí eu queria voltar para Deus e queria voltar para ela, porque eu entendia que ela era a mulher da minha vida. Quando isso aconteceu e eu percebi que quem era Deus, percebi o quão pródigo, que Deus era mais pródigo em amor do que eu em minhas vontades e meus pecados, Deus esbanjava mais amor do que eu esbanjava meus pecados, eu retornei para essa vida, mas eu retornei com essa vontade de ensinar as pessoas e conduzir essas pessoas a Jesus Cristo, a um Salvador, aquele que podia me salvar realmente. Percebi que a salvação não estava em mim, entendi isso, e aí foi quando eu fui para o seminário, comecei a estudar e aconteceu tudo na nossa vida, né? Minha vida mudou completamente. Uma das coisas que eu sou muito grato a Deus por ter me oportunizado fazer foi de conseguir pedir perdão para todos aqueles que me evangelizaram
e que eu fui hostil. E, além de pedir perdão, os agradeci, porque eles semearam sementes do Evangelho na minha vida. Isso não me alegra em nada, né? Nem é motivo de orgulho. Mas eu lembro que uma das primeiras pessoas que tentou me evangelizar, eu cuspi no rosto dele. Ele chamava Benjamin e estudava comigo, no ensino médio. E eu lembro que quando eu reencontrei ele e disse para ele, olha, hoje eu sou um cristão, e eu entendi o Evangelho. Eu vi que no dia que eu cuspi no rosto dele, ele ficou bravo, obviamente. Mas eu vi a satisfação dele quando ele ouviu eu dizendo que eu era cristão. Parece que a feição dele dizia, valeu a pena a cusparada no rosto. E eu tive a oportunidade de agradecer uma pessoa em São Paulo, porque nesse tempo que eu me desviei, eu fui embora daqui de Goiás, morei em São Paulo. Então lá uma pessoa me evangelizou, o meu concunhado me evangelizou. Então muitas pessoas tentaram e eu fui hostil com todas elas. Tive a oportunidade de me arrepender, pedir perdão e agradecer elas e pedir que elas nunca parassem de evangelizar as pessoas. E daí quando fomos para o seminário, eu e a Nawane, aprofundei muito mais, né, nessa doutrina da graça. E o que eu acho mais incrível é que, ironicamente também, Deus é engraçado, criativo e irônico por vezes. Eu que era irônico e hostil ao Evangelho, me vejo hoje na posição de estar próximo a me tornar um ministro do Evangelho. Isso para mim revela a tamanha grandeza, misericórdia e graça de Deus. Dele poder alcançar pecadores, transformar esses pecadores e enviar esses pecadores.